Dando continuidade à terceira temporada do podcast do ODR, no episódio de hoje discutimos pautas relacionadas à luta dos povos indígenas no Brasil, dessa vez prestando especial atenção aos desafios relacionados a projetos de infraestrutura para a integração regional e ao papel de mobilizações não estatais para a sustentabilidade e para a política externa brasileira. Primeiro, vamos conversar sobre o impacto de projetos de infraestrutura econômica que permeiam o território nacional, com a premissa de promover a integração sul-americana e qual é a posição da luta indígena nesses contextos. Também vamos conversar sobre a potencialidade que entidades não estatais, com destaque para movimentos indígenas nacionalmente localizados, exercem em iniciativas de preservação do meio ambiente em nível regional e global. Bom, para isso, convidamos Eliane Chunacalo, bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Administrativo e Administração Pública. A Eliane é da etnia Curá-Baicari, da terra indígena Santana, localizada no município de Nobres, Mato Grosso. Além disso, preside a Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, a FEPOINT, que lançou nesse ano o mapeamento sociocultural, econômico e ambiental do Tapajós, com outras organizações, algumas delas indígenas também, como a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e a Federação dos Povos Indígenas do Pará, a FEPIPA. Esse documento relata impactos negativos aos povos tradicionais da bacia hidrográfica do Tapajós, incluindo projetos de ferrovia, hidrovia e hidrelétrica. Seja bem-vinda ao ODR Podcast, Eliane. Muito obrigado pelo seu tempo, sua participação aqui com a gente. A gente pode começar nossa conversa com a primeira pergunta, justamente sobre os projetos de integração na região. Um dos projetos é a construção da chamada ferrovia bioceânica, que iniciaria em Campo Norte, no Goiás, passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, aí até chegar na fronteira com o Peru. Entretanto, foram vários os problemas socioambientais que levaram à participação do projeto, à paralisação do projeto, na verdade, principalmente nos territórios amazônicos. Então, pensando que a ferrovia se apresenta como um projeto de integração entre os países sul-americanos, há canais de diálogo e consulta para que as comunidades indígenas, não somente do Mato Grosso, mas de outros estados brasileiros que são afetados por essas obras, participem desse processo, e puder falar também como funciona, esse diálogo com os povos indígenas. Bom dia, olá. Assim, a gente já começa com um problema, Acho que fazer integração com os outros países, a gente não tem nada contra, mas é necessário respeitar os nossos territórios, a nossa casa. Eu acredito que ninguém gostaria que passasse uma estrada, um carro dentro do seu apartamento, ou da sua casa, ou do que você considera de lar. É a mesma coisa conosco, E aqui no Mato Grosso, nós somos 43 povos indígenas. E é necessário, sim, respeitar, é necessário, sim, fazer consultas, E quando a gente fala de consulta, não é uma mera audiência. Consulta é a forma com que isso vem para as comunidades. É importante respeitar os nossos protocolos. E nós, povos indígenas, nós temos formas diferentes de ser consultados, E é de acordo com a nossa organização social. E isso é garantido em lei, tanto na nossa Constituição, quanto na Convenção 69 da OIT. E isso não está sendo feito, Em nenhum momento nos foi apresentado o projeto, não foi considerado o desenho, e a gente sabe que isso vai interferir na nossa vida, isso traz problemas para a gente, Não só ambientais, mas também socioculturais. E quando a gente coloca isso, nos é falado que o que está em jogo é o interesse da sociedade. Sim, a gente respeita isso, mas nós também fazemos parte da sociedade. Nós estamos num Brasil que ele é diverso, e nós somos parte dessa diversidade. Então, e nós também somos produtivos, Nós somos guardiões dos biomas. E a gente sabe que o Mato Grosso tem 13 biomas, a ferrovia ela vai para os estados
ela vai para cima, ela vai para a Amazônia, mas ela também vai impactar o Cerrado, ela vai passar por bioma de transição, né? Então, isso é necessário. E como que funciona essa consulta? Como eu mesmo disse, cada povo tem sua forma de ser consultado, tem seu protocolo de consulta, né? Por exemplo, o Xingu, aqui do Mato Grosso, ele tem a sua governança, ele já tem isso registrado, como que ele quer ser consultado. Qual que é o tempo dessa consulta? Porque uma decisão, ela é tomada coletivamente. Nós somos povos de tomada de decisão coletiva. Nós vivemos em coletividade. Então, não tem uma pessoa decidindo, somos nós que decidimos. Isso é comum a todos nós. Então, da mesma forma que a gente decide em coletividade, essa consulta, ela precisa, primeiro, respeitar a língua, né? Precisa mostrar o projeto, deixar, a gente fala de uma comunicação comestível, na qual você fala, eu entendo, eu absorvo aquilo, né? E precisa de prazo, porque às vezes as lideranças elas vão ouvir, depois elas vão explicar para a sua comunidade. E não só falar dos benefícios, porque na maioria dos projetos que a gente tem acompanhado, falam só do benefício, vocês vão ter royalties, isso vai ser bom. A gente tem que falar dos malefícios, né? Dos impactos ambientais que isso pode causar, da violência que isso pode trazer, né? Porque a nossa vida, ela é um pouco diferente, né? E a gente quer viver dessa forma. Nós vivemos há muito tempo assim. Isso precisa ser respeitado. Impacto na água, no solo, no barulho, nos animais, né, que vão ser atropelados. Então, tudo isso precisa ser considerado, mas especialmente quem vive nesse território. Que isso vai causar para a minha vida? Que mal que isso vai trazer? Eu quero isso, né? Mas se eu não quiser, isso vai ser respeitado, porque é a minha casa, né? Então, assim, isso, não pode fazer um outro traçado, sabe? Eu acredito que os governos, eles precisam ter estratégia, precisam nos consultar de acordo com os nossos protocolos, precisam nos ouvir. E isso não é feito aqui no Brasil, né? Tanto é que a gente tem que apelar para a justiça, tem que ir para o judiciário, tem que ir para fora, tem que ir para outras cortes. Então, nesse sentido que eu falo com muita sinceridade, que realmente os protocolos de consulta não estão sendo respeitados. A gente, muitas vezes, uma comunicação de massa nos colocando como vilões do desenvolvimento, né? Como vilões de impedimento de produção e de integração, mas, na verdade, que tipo de desenvolvimento que essa sociedade quer? Que tipo de integração? Porque integração para a gente é a gente encontrar um parente, a gente sorrir, a gente compartilhar, né? Então, é nesse sentido que a gente pede que seja consultado e que seja considerado a vontade dos povos impactados. É isso. Obrigada pela sua resposta, Eliane. A nossa próxima pergunta, é em relação à participação de mobilizações subnacionais, né, nesses esforços de integração regional. Em 2019, foi iniciado o projeto Direitos e Recursos Indígenas na Amazônia, para melhorar a participação dos povos indígenas no desenvolvimento econômico sustentável da Amazônia. A gente queria saber um pouco mais sobre como funciona o projeto, qual seria o papel de organizações regionais de integração, como, por exemplo, a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, ou também conhecida como OTCA, o Mercosul, para o cumprimento das metas do Programa Ambiental Regional da Amazônia, de reduzir os impactos negativos de projetos de infraestrutura, né, desses projetos de grande escala, das atividades extrativistas e das mudanças climáticas na floresta e no cerrado, no recursos híbridos, etc. Eu acredito que ainda tem muito a avançar, né? A gente não vê o cumprimento desses acordos. Isso também não chega na base, não chega nas comunidades, né? Porque a gente entende que toda esfera governamentais tem seus acordos. Mas quando esses acordos impactam a nossa vida, é necessário que a gente saiba quais são os acordos.
porque até que nós, enquanto indígenas, enquanto organizações indígenas, possamos acompanhar de perto, possamos monitorar, possamos apontar caminhos, mas geralmente isso não é nos colocado e a gente não participa como parte nisso, né? Como parte afetada, como parte que pode trazer. A gente não participa dessas discussões, então a gente também não tem como monitorar, né? E isso fica um pouco complicado. Eu acredito que a gente está entrando num novo estágio, né? Agora, e vejo que as organizações indígenas como a COIAB, a PIB e até a nossa organização, que é a nível de estado, ela possa ter condições de monitorar os indicadores, de monitorar e até de apresentar os nossos próprios indicadores sociais em relação a todos esses acordos que são feitos a níveis de governos. Obrigada, Eliane. Em relação a isso, né, até pela participação indígena em diferentes iniciativas de cooperação, tanto nacional como regional, quais seriam, né, claro que a gente está vindo de um governo em que o indígena não era visualizado, né, foi atacado, então é muito importante entender a importância da participação das comunidades indígenas brasileiras, dos povos indígenas brasileiros, para modificação, inclusão e sustentabilidade da política externa brasileira. Então, na sua opinião, quais seriam as principais contribuições da participação indígena na política externa brasileira, essa inserção em diferentes projetos, essa inclusão no diálogo que você mencionou para a gente? A nossa contribuição nessas discussões seria de aproximar a realidade dos impactos que sofre esse tipo de empreendimentos no território. E além de falar a gente não fala mudança climática, mas da emergência climática, né, que já estamos vivenciando, e a gente tem um conhecimento de muitos séculos, né, de como talvez equilibrar isso, né, e as nossas contribuições enquanto guardiões dos biomas aqui no estado seria exatamente trazer esse conhecimento ancestral aliado com o conhecimento científico, que nada mais é a tradução numa linguagem acadêmica do que a gente já sabe, do que a gente já pratica. E talvez esse conhecimento tradicional possa ser a cura desse planeta que está em colapso, por causa de nós seres humanos. E diante dessas ameaças, Eliane, que eles, né, os povos indígenas, tanto do Brasil, né, no território amazônico, por exemplo, como dos países vizinhos, né, nós sabemos que existem vários povos indígenas na América do Sul e na América Latina em geral, todos eles acabam sofrendo ameaças e problemas comuns causados por conta desses projetos regionais, dessa cooperação entre países que não incorpora o diálogo com esses povos, né? Existe, então, por parte das comunidades indígenas, algum tipo de integração e diálogo entre vocês para conter esse tipo de ameaça conjunta? Sim, a gente tem organizações indígenas, né? Aqui a nível de Brasil a gente tem a PIB, que é uma articulação que engloba todo o Brasil, mas a nível de Amazônia a gente tem a COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas, e a nível de América Latina a gente tem a COICA. Então nós trabalhamos em rede, né? Para que a gente possa realmente conter e mitigar essas ameaças, porque são ameaças comuns, né? E assim, garimpo, etc. Mas eu acredito que tudo isso tem um motivo, né? Que é a lucratividade, é o sistema que a gente vive, né? E a gente sabe que para que a gente possa combater isso, é necessário a gente se organizar e se organizar melhor. E às vezes a gente precisa se adaptar a esse tipo de luta, né? E a gente se organiza assim, a gente compartilha também experiências. Perfeito, Eliane, obrigada. A gente reconhece a importância, né, dessas articulações, não só em contato nacional com o governo federal, agora que a gente entra, como você mencionou, num novo momento, mas também a nível regional, para que outros governos e outras populações também tenham acesso a essa luta, né, e possam
participar dela mais ativamente. E aí, a nossa pergunta agora é em relação ao contexto do Mato Grosso, né? A gente entende que cada vez existem interesses internacionais mais relacionados à exportação de bens primários, né? Que as commodities são um fruto muito grande para a política externa brasileira e algo que está muito em foco sempre, e que o Mato Grosso é um estado que tem a produção central do agronegócio, e que esse é um desafio crucial para a luta indígena hoje. E a nossa pergunta é no sentido de como é possível tornar o estado do Mato Grosso uma potência socioambiental internacional, se isso é um projeto que é factível e como a gente pode começar a construí-lo coletivamente. Mato Grosso é um estado extremamente conservador, né? E se orgulha disso. Se orgulha em ser campeão de grãos e ser produtor. Enquanto povos indígenas, a gente não vê problema nisso. Desde que nos respeite e respeite a nossa casa, né? E Mato Grosso precisa ver que ele tem um potencial enorme de ser sustentável, né? Hoje há tecnologias que você pode utilizar da sua propriedade sem precisar aumentar o desmatamento, sem precisar envenenar o solo, envenenar os rios. Então, é o que precisa para que o Mato Grosso seja uma potência, que ele respeite o Pantanal, que está secando, que vive, né, um processo de degradação enorme e provocado pelo próprio governo, né, com leis que a gente fica chocados, e com o Cerrado, que cada dia mais está sangrando, pedindo ajuda, que é o berço das águas. Sem o Cerrado, a Amazônia não sobrevive, e a gente precisa ter essa consciência. E da própria Amazônia, falta vontade política. Enquanto não tiver vontade política, enquanto os nossos parlamentares a nível de Estado realmente não se preocupar com a sociedade, porque quando a gente fala de proteção do Pantanal e do Cerrado, não estou falando só do meu povo indígena. Nós estamos falando de água, nós estamos falando de alimento saudável, nós estamos falando do clima, né? Nós estamos falando que isso vai chegar aos centros urbanos. Nós estamos dizendo que o que atinge a minha aldeia hoje vai atingir a sua casa amanhã. Então, assim, enquanto não tiver uma vontade política, enquanto não se olhar para a qualidade de vida das pessoas, da massa, porque a gente não vê essa riqueza toda aqui, né? Não adianta você ser campeão em produção se o seu povo não tem uma igualdade disso, não é beneficiado com isso. A gente não vê isso. A gente anda aqui na cidade, a gente sabe da situação das periferias, a gente sabe da situação das outras categorias de povos tradicionais. Nós somos invisíveis no nosso território. Nós temos uma sociedade conservadora, nós temos uma sociedade que não nos reconhece enquanto cidadãos e parte dessa sociedade, que não considera a nossa luta em nossos biomas, que não é uma luta só para a gente, mas é uma luta pelo povo mato-grossense, né? Olha as enchentes de hoje. A natureza, ela não é seletiva. Ela devolve aquilo que nós, seres humanos, provocamos para ela. Ela não vai devolver a Eliane Chunacalo o que eu faço, mas ela vai devolver a toda a sociedade. Enquanto a gente não tiver uma consciência ambiental, enquanto o Mato Grosso não tratar como mimimi, como algo desinteressante, a gente vai continuar tendo problemas ambientais graves, a gente vai continuar reclamando das queimadas, do desmatamento, mas sem fazer nada, sem políticas eficazes, porque falta interesse. E por que falta esse interesse? Porque quem está no parlamento são pessoas que têm interesse em aumentar a produção, em aumentar o desmate, né? Quem está no poder não tem essa consciência, não utiliza dos serviços públicos, né? E quando tiver uma enchente, tiver uma crise ambiental, não será atingido. E quando você não vive o problema na pele, você não se preocupa, você não age. Então, assim, o que falta para o Mato Grosso tornar uma potência é
realmente a vontade política, porque Mato Grosso tem todas as condições, é um estado rico em biodiversidade, tem um povo muito rico em cores, né? A gente pode falar que o povo de Mato Grosso é igual à terra, com as suas várias texturas, com as suas várias cores, mas é necessário que quem está no poder enxergue isso, né? E a gente está aqui, a gente não é contra a produção, a gente não é contra, né, que isso, mas é possível sim aliar sustentabilidade, aliar proteção com produção. Existe tecnologias, existe estudo, isso já é, se a gente não se preocupar com isso agora, vai faltar água para quem planta soja, vai faltar água para quem produz milho. E se faltar água, não vai ter produção, não vai ser campeão em nada. Então, é isso que a gente tem alertado. Eliane, muito importante e interessante ao mesmo tempo tua fala, porque coloca a falta de vontade política, ao mesmo tempo como os povos indígenas estão organizados. Tu preside a Federação do Mato Grosso, que está dentro, fazendo parte da coordenadora da Amazônia Brasileira, e aí tem a COICA, que é da Amazônia Sul-Americana, envolvendo outros países. Mostra como há uma organização do movimento indígena, e aí justamente diante desse cenário, tentando discutir, passar essas barreiras de que não tem, de que não tem uma conciliação, de seria ou uma escolha só, ou desenvolvimento, ou proteção. Então, pensando em superar essa discussão para a gente agir próximos passos, que tipo de melhoria ou de como pode ser melhorado esse diálogo com o Estado, esses projetos, que outras alternativas, propostas, enfim, vocês têm pensado dentro do movimento? Eu aprendi uma coisa muito importante. Quem critica tem que fazer proposição, né? Então, a gente tem proposta, sim. Eu acredito que não tem que ser uma escolha entre produzir e preservar ou conservar. Tem que ser uma aliança entre ambas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter políticas públicas. A gente precisa ter fomento para quem quer fazer agricultura familiar, né? A gente precisa, não tem apoio. A gente precisa ter uma política ambiental também. A gente precisa ter um fortalecimento para os extrativistas, né? A gente precisa fortalecer outras cadeias, né? E isso não tem aqui no estado. Não tem investimento, não tem um programa, não tem políticas. Porque nós, povos indígenas, a gente não é só coletores. Nós estamos nessas categorias, estamos nessas cadeias. Então, ao fortalecer a agricultura familiar, está nos fortalecendo. Né? E fortalecer como? Fomentando, com apoio técnico, com apoio financeiro, com selo de qualidade, apresentar para o mercado, dar alternativas, né? Então, a partir do momento que há uma vontade política, que há investimento, que isso seja garantido nos processos orçamentários que tem no Estado, PPA, LDO, LOA, se isso é garantido em leis, né? Se isso é fortalecido, porque assim, a gente sabe que para que isso aconteça, a gente precisa de 3 pilares: formação, né, investimento e políticas públicas, coisas que não tem aqui no Estado. A partir do momento que você fortalece essas ações, que são um investimento, que você ali, se o governo não tem orçamento, não tem recurso, por que não buscar parcerias? Por que não fazer um programa? Existem bancos que podem fazer esses financiamentos, né? Porque a gente vê tanto financiamento para monocultura, não que eles não precisem, eles precisem. Por que não ter financiamento para esse tipo de ação, para esse outro lado? Né? Então, eu vejo que não é uma escolha. As duas podem conviver muito bem, mas é necessário. E também, a gente não pode estar todo momento alimentar isso para a sociedade, porque a massa, muitas vezes, ela não tem essas informações. E quando a gente fala disso, ela é manipulada, ela vê que você está impedindo emprego, você está impedindo um desenvolvimento, e não é.
Porque a gente sabe que quem alimenta as pessoas é a agricultura familiar, né? A gente sabe que quem vai na feira não vai comer soja, né? A soja ela tem importância na economia, ela também faz parte, e a gente respeita isso. Mas que tal apoiar iniciativas sustentáveis? Que tal apoiar iniciativas que estão dando muito certo? Então, essa é a nossa proposta para cá, para Mato Grosso. Fortalecer as cadeias, ter mais investimento, ter mais informação, ter mais capacidade técnica no campo, na base mesmo. É isso. Eliane, muitíssimo obrigada. Eu acho que toda a sua fala, a sua contribuição faz a gente, quem vai ouvir a gente, entender a importância da participação da comunidade em geral, da comunidade indígena, né, o respeito e a necessidade de se pensar um novo projeto econômico para o Brasil que, claro, seja sustentável e seja inclusivo. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela iniciativa, e eu também quero fazer um convite para quem for nos ouvir, né, nós aqui de Mato Grosso, os povos indígenas, estamos fazendo o acampamento Terra Livre Mato Grosso, que vai ocorrer do dia 10 a 13 de abril. Por necessidade, está na hora de nós mostrarmos para toda a nossa sociedade o nosso genipapo, a nossa beleza e a nossa capacidade de nos organizar e de cobrar direitos, né? Mas, ao mesmo tempo, com muita vontade de dialogar. Então, você que é de Mato Grosso, ou você que se sinta a vontade de vir para cá, para somar conosco, seja muito bem-vinda. E a nossa luta é uma luta de todos, porque é uma luta pela humanidade. Obrigada pelo convite. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e pelo Google Podcast, ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Se quiser acessar mais de nossos conteúdos, acesse o nosso site, observatório.rep.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades do ODR, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram. Até o próximo episódio!